A paz do Senhor Jesus, a todos os queridos irmãos, neste momento, para mais uma vez, nós compartilharmos a palavra do Senhor. Eu quero ler a Bíblia Sagrada em Oséias, no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Louvado seja Deus. Olha que palavra maravilhosa, né? Que palavra rica para nós. O primeiro versículo vai dizer o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então nós temos que nos voltar para Deus, porque somente nos voltando e procurando estarmos nele é que nós vamos compreender o agir de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero me deter mais no versículo de número 3, que diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos irmãos, como é bom conhecer a Deus. Como é bom estarmos ligados com esse Deus. Existem 3 tipos de conhecimentos, né? Existe o conhecimento primário, que é esse conhecimento comum. O primeiro conhecimento primário é esse, né? Todo homem, ele nasce e ele olha para a natureza, mesmo sem ter experiência com Deus, mas algo dentro dele fala que existe um ser superior. E de alguma maneira ele entende que há um Deus, né, que fez o sol, a lua e as estrelas, porque é algo assim inexplicável. E existe esse conhecimento progressivo que a gente vai a cada dia conhecendo mais de Deus, buscando mais o Senhor e aprendendo do Senhor. E o terceiro é o conhecimento pleno, o completo, que esse nós só teremos lá na glória, quando chegarmos na glória celestial. Mas a verdade é que o Senhor nos convida a conhecermos mais a Ele, a buscarmos mais a Ele, a sentirmos mais a presença dEle na nossa vida. Viver nessa terra sem conhecer o nosso Deus não tem sentido, porque as coisas já são difíceis de se entender. Imagina sem você conhecer o dono da vida, o Criador de todas as coisas, aquele que rege o universo, aquele que conduz as nossas vidas, aquele que nos sustenta, que cuida de cada um de nós. E o convite do Senhor é esse: conheçamos. O profeta Oséias, ele vai fazer esse convite, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E interessante que a Bíblia fala de pessoas que tiveram esse desejo de conhecer mais de Deus. Eu sei que você também tem, nós temos esse desejo a cada dia de conhecermos mais e mais, porque Deus, ele é inesgotável, né? Nós, por mais que venhamos a procurar o conhecimento nele, mais nós vamos aprender, mais nós vamos receber. Jesus é como uma fonte inesgotável, né? Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você quer se alegrar nele, mais você se alegra. Quanto mais você precisa dele, mais você encontra nele. Então, nós temos essa fonte
e precisamos ter esse desejo de conhecer. A Bíblia diz que os gregos, lá em João 12, versículo 21, eles procuraram Filipe e eles queriam conhecer Jesus quando eles chegaram ali em Jerusalém. Zaqueu, ele também procurou conhecer Jesus, ele queria conhecer Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, e ele, ouvindo falar que Jesus ia passar em um certo lugar, ele foi até aquele lugar e ele subiu naquele sicômoro, e ele queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus. Só que antes de Zaqueu querer conhecê-lo, Jesus, que conhece o coração humano, Jesus, ele já tinha esse desejo, essa vontade, e ele já conhecendo e vendo aquele desejo de Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. E Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Herodes, a Bíblia diz lá em Lucas 23, versículo 8, que quando ele viu Jesus, ele se alegrou, porque ele já tinha escutado falar de Jesus. Moisés, ele queria tanto ver Deus, em Gênesis 33, 18, que ele pediu: rogo-te que me mostre a sua glória. Esse conhecimento de Deus, esse desejo de conhecer mais e mais a Deus, ele é correspondido por Deus. Deus tem um desejo muito grande que o homem venha conhecê-lo mais e mais. Deus se revela, se mostra de uma forma linda e maravilhosa. Deus sempre se revelou para o homem. Deus sempre teve esse desejo que o homem compreendesse mais, que o homem interagisse mais com ele, que o homem possa ter uma ligação mais profunda com ele, porque Deus sabe que o homem precisa dele, porque o homem é criação de Deus. O homem sem Deus, ele não é nada. É como uma folha levada pelo vento, jogada na água, no fogo, na lama. É um homem sem direção, é um homem levado pelas circunstâncias da vida, é um homem perdido, é um homem sem força, é um homem sem visão, porque ele não consegue compreender as coisas da vida, porque só com Deus é que o homem consegue viver uma vida feliz, uma vida abençoada em meio a qualquer situação. Não adianta você querer ser feliz sem Deus na sua vida. Não adianta você querer viver nessa terra uma vida de paz sem a presença de Deus na vida. O dinheiro jamais vai preencher o vazio que existe na vida de todo homem. Somente a presença do Senhor Jesus é que vai trazer a real alegria na vida do homem. E Deus, ele tem se revelado, Deus tem se mostrado ao homem através da natureza. Jesus é a forma maravilhosa, a manifestação de Deus, forma de homem aqui nesta terra. Mas a natureza também revela a Deus. A Bíblia diz que um dia faz menção do outro dia. Então, se nós olharmos para o firmamento, nós vamos perceber que ali existe a glória de Deus, a mão de Deus está ali. O homem pode construir coisas lindas, mas o firmamento é criação de Deus, é a formação de Deus, é a natureza, é uma forma que Deus fala, que Deus se manifesta ao homem. A palavra escrita, a Bíblia Sagrada, é a outra forma que Deus se revela ao homem, porque a Bíblia foi escrita no período de aproximadamente 1500 a 1600 anos, por 40 escritores diferentes. Alguns viveram em épocas de paz, outros em épocas de guerra. Cada um viveu uma vida diferente da outra, em tempos diferentes, mas tudo aquilo que esses homens escreveram entra numa harmonia perfeita,
porque é a palavra de Deus. Na verdade, o autor real da Bíblia é o próprio Deus, né? O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá esse conhecimento, esse entendimento, para que nós possamos compreender tudo aquilo que está revelado nesta palavra, tudo aquilo que está escrito nesta palavra, por mais difícil que seja de compreender, mas o Espírito Santo, ele nos ensina a palavra de Deus. E mesmo quando Jesus foi preparando o coração dos discípulos, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei convosco o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade, e ele estará convosco para trazer o entendimento e o conhecimento desta palavra. É isso que nós compreendemos pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus tem se manifestado através da natureza, Deus tem se manifestado através da palavra escrita, Deus tem se manifestado, aleluia, através do seu Filho Jesus Cristo. Como já disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. As religiões, queridos, é um esforço do homem para chegar a Deus, sim. O homem cria as suas filosofias, cria a sua religião. É uma forma do homem tentar se aproximar de Deus. Religião significa religar. Ela nunca conseguiu fazer essa ligação, porque, infelizmente, foram os religiosos da época de então que acabaram matando Jesus ali, contribuindo para que Jesus fosse entregue às autoridades. Os saduceus, os herodianos, os fariseus, eram os homens religiosos daquela época. Então a religião sempre tentou religar o homem com Deus, mas na verdade o Senhor nos convoca para servirmos a Ele. Deus não quer uma religiosidade da nossa parte, mas Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vida. O salmista, ele já dizia, né? O que darei ao Senhor? O que posso oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? E a melhor coisa que nós podemos oferecer ao Senhor é a nossa vida, é o nosso ser, para que através de nós possamos testemunhar de Jesus, possamos manifestar a palavra de Deus, e através da palavra outras pessoas venham ter esse entendimento e servir ao Senhor com alegria. Então as religiões são o esforço do homem para chegar a Deus, mas o Evangelho é o esforço de Deus para chegar ao homem. Então o que é o Evangelho? É as boas novas de salvação que Jesus trouxe a essa terra. São palavras boas. Nós vivemos um tempo só de coisa ruim, onde as pessoas só falam de coisas ruins, onde impera aí a violência, né? O pecado, a discórdia, o desentendimento. As famílias estão sendo destruídas, o inimigo está aí trabalhando para destruir o homem, para jogar o homem na sarjeta, no pecado, na prostituição, na prisão espiritual. Quantas vezes o inimigo tenta tirar você do caminho, jogar você no chão, tirar esse entendimento que tem a sua mente, essa fé que está viva dentro de você. O inimigo cria situações para que roubar a sua fé, para tirar o seu foco, para tirar essa alegria de você se reunir com a sua família, de você abrir a Bíblia Sagrada, se alimentar da palavra de Deus. Ele sabe que se ele tirar você desse foco, ele vai
enganar, ele vai atrapalhar a sua vida. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, aleluia, é dono da sua vida. Se alimenta da palavra, receba a palavra, tenha esse desejo como os gregos tiveram, como Zaqueu teve, como o próprio Herodes teve, de conhecer mais Jesus, de compreender mais sobre Jesus, para que a tua vida seja uma vida frutífera, aleluia, como uma planta plantada junto ao ribeiro de água, que dá o fruto certo na estação certa. A Bíblia diz: cujas folhas não caem, mas está firmada, porque cada vento que vem, as tuas raízes estão se firmando. Cada luta que vem, você como servo de Deus está mais firme. O inimigo muitas vezes quer atrapalhar. O que está vindo aí é para tentar amedrontar, mas quanto maior for o vento, mais as raízes das árvores, elas vão se firmar na terra. Acontece assim com o crente fiel, com o cristão fiel, que venha o vento, mas você está firmado na palavra de Deus. Amém? Glorifique ao Senhor na sua vida. Desenvolva uma vida de adoração, uma vida de compromisso com Deus. Como que nós vamos prosseguir em conhecer ao Senhor? Como que eu vou conhecer mais e mais esse Deus? Eu já entreguei a minha vida para Ele, e já estou servindo a Ele, mas não é o bastante, não. O profeta aqui, ele diz para nós: vinde, né? Ele diz: conheçamos e prossigamos. Tem que ter uma continuidade. Não é só conhecer, mas é conhecer mais. E o conhecimento é fruto de quê? De uma experiência. A gente só se conhece se a gente conversar, né? Então, quanto mais eu converso com a irmã Antônia, mais eu a conheço. Quanto mais eu convivo com ela, mais a gente se conhece. E é interessante, irmãos, que vamos ficando parecidos um com o outro. Isso é muito comum entre um casal. Começam aí a história conjugal. No começo tem aquelas dificuldades, mas com o tempo o amor vai envolvendo e a compreensão vai chegando, e eles vão se batendo, e daqui a pouco, aleluia, eles vão se entendendo, e quando chega a 40, 50 anos de casado, um já parece com o outro. Eu sempre digo o seguinte: nós somos como pedras que saem no início do ribeiro, e ela sai ali cheia de ponta, ela vai se batendo na outra, e lá na frente, tanto se bater, elas ficam roliças, como se fosse umas bilas. Então assim somos nós na presença de Deus. A gente começa muitas vezes ali cheio de tanta coisa, mas a gente vai se batendo, vai se acertando, aleluia, vamos nos conhecendo, e ali vamos aprendendo, e assim é com Deus. Vamos conhecendo a Deus e vamos, aleluia, ficando mais parecido, e a glória de Deus vai se manifestando, e a Bíblia diz que é de glória em glória, aleluia, e a glória vem, e a glória desce, e Deus vai moldando, vai tirando aquilo que não pertence a Ele, e a Bíblia diz que é de glória em glória, que nós vamos sendo transformados, até a chegar ao ponto de um varão perfeito, mas isso só lá na glória. Amém? Porque enquanto aqui nós vamos lutando e vamos aprendendo a conhecer mais esse Deus. Deus não é conhecido em lâminas de laboratório, não, de forma nenhuma, nos programas de computadores, nas leituras cansativas, nas indagações e questionamentos filosóficos. Isso pode até oferecer apenas informações sobre Deus. Mas nós conhecemos Deus através da experiência que nós temos com Ele. A Bíblia diz que a experiência, Saulo de Tarso teve uma experiência profunda com Deus. Aquele homem, se você for ver lá em Atos capítulo 9, você vai entender
que era um homem que perseguia a igreja, era um homem que aonde sabia que tinha crente, que tinha servo de Deus, que tinha cristão, aleluia, fazendo ali a obra de Deus, pregando o evangelho, levando a palavra. Saulo de Tarso, ele já pediu uma carta, ia ali para acabar com aquela festa dos cristãos. E a Bíblia diz que um certo dia ele recebeu a carta e ele saiu ali para exatamente tentar acabar com a alegria do povo de Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que ele caiu por terra. Atos 9, você vai ver a história do apóstolo Paulo, homem chamado para pregoar a palavra entre os gentios. Aquele homem, a Bíblia diz que ele respirava ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, e ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, e ele pediu aquela carta, e ele foi ali, para acabar com os cristãos. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho ele cai por terra, ele escuta uma voz, e aquela voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem caiu por terra cego, e aquele homem foi levado até a casa de Simão. E depois Deus fala com Ananias, e diz: Ananias, vai lá até a casa de Simão, vai lá, ora, aleluia, por Saulo, por Paulo, ele vai estar lá, coloca a mão sobre ele. E Ananias diz: mas Senhor, aquele homem mata crente, aquele homem tem feito coisas terríveis. Mas aí o Senhor vai dizer para ele: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim, louvado seja Deus. Perceba que quando Deus quer chamar alguém, quando Deus quer mudar a vida de alguém, quando Deus quer se fazer conhecer, aleluia, quando Deus trabalha na vida de alguém, Deus não importa o vaso. Aquele homem era alguém que estava levando terror, mas Deus transformou a vida daquele homem. E ele passou a ser um profeta de Deus, pregador aos gentios, amante da palavra de Deus, apaixonado pela obra de Deus. Não mediu esforços para fazer a diferença, aleluia, porque é assim que acontece o conhecimento de Deus. É uma experiência com Deus. Você tem experiência com Deus. Jó teve uma experiência marcante com Deus. Conhecemos a história de Jó, e ele chegou a dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu querido irmão, minha irmã, você é instrumento de Deus, você é vaso de Deus. O Senhor tirou a sua vida, aleluia, daquela vida sem nenhum sentido, e Ele tem te dado uma vida abundante. Você tem passado por prova, faz parte da tua vida, é o tempero da tua fé. Você tem passado por escassez, aleluia, é o tempero da tua fé. Você tem passado por momento difícil, faz parte da tua história. Daqui a pouco você vai contar a experiência que você tem tido com Deus. Daqui a pouco você vai dizer: aleluia, não mais, porque agora eu estou, aleluia, tendo o poder de ajudar, de abençoar, porque o Senhor me deu a condição, através da minha experiência que eu tenho com o meu Deus. Conhecimento de Deus é experiência com Deus. Conhecimento de Deus é fruto de comunhão e intimidade. Quando a Bíblia nos convida a conhecer mais de Deus, não é ficarmos correndo de um lado para o outro, atrás de bênção, correndo para lá, para cá. Nesses dias, irmãos, estamos infelizmente vendo e ouvindo cada barbaridade, Cada tipo de manifestação, pessoas que aproveitam a boa-fé do fiel para tentar colocar visões, revelações, muitas vezes que não tem nenhum sentido bíblico, que não tem nenhum fundamento, mas nós podemos conhecer a Deus através da comunhão com Deus. Não precisa você correr atrás da bênção, não precisa você sair de onde Deus te colocou para ir para lá e para cá, não.
floresça, frutifica aonde Deus te colocou. Aleluia! É ali que Deus vai te fazer crescer, é ali que Deus vai te honrar, é ali que Deus vai te abençoar, é nesse lugar. Tenha intimidade com Deus, tenha, aleluia, comunhão com Deus, seja íntimo de Deus. A Bíblia diz que Enoque, ele andava com Deus, ele tinha tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz que ele já não era, mas Deus o tomou para si. Ele andava tão próximo de Deus, que Deus o arrebatou e levou para a glória. Talvez Deus não faça isso comigo, com você agora, mas tem uma coisa: se você tiver intimidade com Deus, se você tiver em oração, na palavra, ninguém vai te enganar de forma nenhuma. Você não precisa correr atrás de bênção, não, porque a bênção vai correr atrás de você. A Bíblia diz que aquele que é fiel, tudo que ele tem é abençoado. Aonde ele bota o pé, Deus vai abençoar. Aonde ele toca, Deus vai abençoar. A palavra que sai da boca dele, aleluia, é fonte de bênção. A família dele abençoa outras famílias, porque ele tem, aleluia, intimidade com Deus. Enoque já não era, Deus o tomou para si. Elias orou, e quando ele orou, o fogo desceu, porque ele tinha intimidade com Deus. Era um desafio tremendo, mas Elias tinha a certeza e a convicção de que o Deus que ele servia, na hora daquele desafio, quando ele orou, a oração não demorou muito, não. Irmãos, para Deus falar, não precisa falar muito, não precisa orar muito. Tem gente que pensa que tem que ser muita coisa, não. Fale da palavra de Deus, viva a palavra de Deus, dê um testemunho de Deus, e você vai perceber que as coisas acontecem na sua vida. Aleluia! Que as coisas acontecem na sua casa, que as coisas acontecem próximo de você, porque você tem intimidade com Deus, porque você ama a Deus, e Deus tem prazer em honrar a tua oração, em honrar a tua vida e a tua fé. Aleluia! Porque Deus é presente na vida daqueles que oram. Abraão foi um homem íntimo de Deus. Pela intimidade, ele fará conhecer a sua aliança, ou seja, ele fez conhecer a sua aliança com Abraão. Pela intimidade que você tem com Deus, você vai compreender, aleluia, os mistérios que Deus tem na tua vida, as respostas que Deus tem para a tua vida, aquilo que você tem tanto pedido para Ele. Mas através dessa intimidade, Deus revela a aliança que Ele tem conosco através de Jesus. Jesus é a nova aliança, Ele que nos une, que nos faz, aleluia, estarmos ligados com Deus. Quanto mais você anda com Deus e vive com Deus, mais você conhece e se torna conhecido e parecido com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas nem entendem, irmãos. E é bíblico, a Bíblia diz que às vezes as pessoas não querem entender por que você é dessa maneira, por que você fala tanto de Jesus, por que você ama tanto o Senhor. Por que aparentemente as coisas para você parecem fáceis, né? O crente fiel não anda se reclamando, não anda murmurando, não anda se lamentando, não. Ele apresenta a sua vida no altar. Ele apresenta as suas causas ao Senhor. Ele crê no poder sobrenatural daquele que nós pregamos sobre ele e vivemos e temos ele na nossa vida. Então nada, irmãos, nada pode tirar a tua paz e a tua alegria, porque você conhece a Deus. Porque Deus é conhecido, aleluia, de ti, é conhecido por ti. Conhecimento é fruto também de uma perseverança, de ordem, de vontade. É aquilo que eu já falei anteriormente. Persevera, né? Seja disciplinado. É disciplina, igreja. Nós temos que sermos
pessoas disciplinadas. Se você está ali ligado na presença do Senhor, nenhuma arma preparada contra ti vai prevalecer. Nenhuma seta maligna vai chegar, aleluia, à tua tenda, porque o Senhor é aquele que te guarda, é aquele que te abençoa. Então, olha, o conhecimento é fruto de disciplina, de ordem. Não para de buscar ao Senhor, discipline a sua vida, marque momentos de oração, para que você possa crescer mais e mais no conhecimento de Deus. Ora, jejuma, estuda a palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, errais em não conhecer as Escrituras, que é o poder de Deus, aleluia, para todo aquele que nele crê. Então, quer ter poder? Conheça a palavra de Deus. Porque Deus, através da palavra, nos dá poder para vencer o mal, para vencer as dificuldades. Louvado seja Deus. O texto é muito maravilhoso. A palavra é muito gloriosa. Conheçamos e prossigamos. Prossiga, avante. E significa o quê? Desafio, né? Desafio. É um desafio que estamos vivendo. Mas é interessante porque a Bíblia diz o seguinte, olha, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Que nós não sejamos assim, mas que nós venhamos a conhecer a voz de Deus. Que nesses momentos de luta, não venha murmuração na nossa boca, não venha reclamação, não venha predominar a frieza, mas continua, né? Continua conhecendo a Deus através da experiência, da intimidade, da tua disciplina, e Deus vai manifestar todas as promessas que Ele tem para nossas vidas, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Procura buscar mais dEle, porque o que Ele tem para nós, aleluia, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não desceu ao coração, não chegou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Louvado seja Deus. Recebe o nosso carinho e a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Paz.